Olá, eu sou Elmo, professor de História do Colégio Marista de Natal. Hoje vamos estudar o Império Romano. Vamos lá. Quando nós falamos do Império Romano, estamos falando de um período que vai de 27 a.C. a 476 d.C. O primeiro imperador de Roma foi Caio Otávio, e ele recebe o título também de Augusto, que significa divino. O imperador romano ele acumulava a função de presidente do Senado, de divindade e, ao mesmo tempo, chefe do executivo. E agora a imagem do imperador estava completamente vinculada a um processo religioso intenso. Mas a história do Império Romano é dividida em duas fases bem distintas. O Alto Império, que significa o auge da expansão territorial, o auge da escravidão, o auge do modo de produção escravista, o auge do tráfico humano, o auge do tráfico de animais, o auge do exército romano, as inúmeras conquistas. Roma vivia da pilhagem, do roubo de guerra. Roma vivia das conquistas militares. Os homens e mulheres que se tornavam prisioneiros alimentavam o tráfico humano de pessoas, o famoso tráfico de escravos. Sem falar que durante o Alto Império Romano inicia um período chamado de Pax Romana, quando Caio Otávio coloca um ponto final em guerras internas e nas fronteiras de Roma, para trazer o quê? A paz. Sem falar também que nasceu nesse período a política do pão e circo, que era a distribuição de trigo na figura do pão e de espetáculos circenses, lutas de gladiadores, para desviar a atenção dos problemas sociais. Outro detalhe também muito importante de nossa aula. Durante o Alto Império Romano, ele alcança um controle de inúmeras rotas, tanto terrestre quanto marítimas. E a bacia do Mediterrâneo é completamente controlada, consolidando o apelido de Mare Nostrum, nosso mar. Outro detalhe também muito importante foi no Alto Império que inicia as perseguições mais violentas, mais sangrentas que os cristãos em sua história sofreram, porque eles não reconheciam a figura de divindade do imperador. Nero colocou a culpa nos mesmos de terem ateado fogo em Roma e inicia um processo de perseguições que dura um pouco mais do que 250 anos, mais ou menos. Ok? No Baixo Império Romano é o início de uma decadência. Essa decadência está muito vinculada à diminuição das conquistas militares. Roma era alimentada com conquistas, com controle de rotas comerciais, com controle de áreas fornecedoras de matérias-primas e etc. Com o fim das conquistas, diminui a alimentação do mercado escravista e, ao mesmo tempo, vai atingir diretamente a produção. Atingindo a mão de obra, atinge a produção, aumenta o custo de vida, porque aumenta os alimentos, e falta mão de obra. A partir daí, então, um imperador chamado Constantino, ele aprova a lei do colonato, que permitia o plebeu realizar uma relação com o patrício de parceria dentro de sua terra. Mas não logrou êxito. A lei do colonato tinha a intenção do patrício ceder uma terra para o plebeu trabalhar alguns dias nas suas terras, e em troca ele poderia trabalhar os outros dias na terra que o patrício cedeu ao mesmo, sendo que essa relação foi muito conflituosa e não obteve sucesso, acentuando cada vez mais a crise da produção devido à ausência de mão de obra escrava. A partir daí, vem também a lei do Édito de Milão, que permite a liberdade de cultos religiosos, acabando, então, as perseguições aos cristãos. Sem falar que os cristãos
eles representavam uma classe agora numerosa da sociedade. Por que o cristianismo, mesmo sendo perseguido, cresceu tanto? Porque existia uma doutrina que confortava o fiel, dizendo que após a morte eles iriam viver no paraíso. Outro detalhe muito importante, Teodósio, ele decretou o Edito de Tessalônica, transformando o cristianismo em religião oficial. Por que nós falamos tanto em cristianismo durante a crise do Império Romano? Porque os cristãos estavam crescendo, estavam se destacando, e eles precisavam desse apoio. Foi através do Edito de Tessalônica que, a partir dele, que os Jogos Olímpicos foram proibidos na Grécia, porque eram considerados jogos pagãos. E não se esqueça, a Grécia era, nesse momento, uma província romana. Outro detalhe também, quais foram os fatores da queda do Império Romano? A crise do escravismo, a crise agrária, a crise econômica, a crise política, o enfraquecimento das fronteiras, a falta de mão de obra, o custo de vida e, por último, as invasões bárbaras. Não se esqueça que já foi tema da prova do vestibular, na questão discursiva da UFRN, quando eles perguntam como os bárbaros penetravam em Roma, de forma pacífica, substituindo a mão de obra plebeia nas fazendas e também durante o colapso da mão de obra escrava, e depois de forma violenta, as famosas conquistas bárbaras, as famosas invasões bárbaras. Será que realmente eles são bárbaros? Ou são os romanos que realizavam verdadeiras atrocidades? Roma cai, o Império Romano do Ocidente, em 476, no qual tinha como último imperador Rômulo Augusto, mas a capital do Oriente, que era em Constantinopla, se mantém de pé. Então, Roma é invadida, dividida entre várias tribos bárbaras, e a história de Roma acaba por aqui. Mas o que é que nós herdamos de Roma? O latim, certo? Que contribuiu muito durante a Idade Média, mas hoje é uma língua morta. O direito romano, a arquitetura romana, a engenharia e a própria disciplina militar e o próprio cristianismo, ok? Nossa aula vai parar por aqui. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e um forte abraço do professor. Valeu, galera. Tchau, tchau.